Jeremias capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo de número 20. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Jeremias capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo 20. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: assim diz os seus exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente deste lugar, nem andar na vossa de Deus para a vossa alma, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Amém. Poder assentar em nome de Jesus. Irmãos, o estudo hoje estaremos falando sobre as orações que Deus rejeita. Poderíamos até falar as orações que Deus não ouve, mas nós sabemos que Deus ouve tudo. Porém, se nós falarmos as orações que Deus não ouve, as orações que Deus não atende, mas Ele ouve tudo. Nada se esconde dos ouvidos nem dos olhos de Deus. Mas quando a gente fala a oração que Deus não ouve, é a oração que Deus não atende. Nós vemos aqui em Jeremias capítulo 7 que Deus manda um profeta ficar na porta do templo,
E a profecia de juízo começa na casa de Deus, porque nós lemos aqui que o povo estava em pecado, adultérios, crimes, corrupção, vivendo das mais variadas formas de pecado, oferecendo ofertas a deuses como Baal, a rainha dos céus. E Jeremias era um profeta que ele tinha aquele amor pelo povo e queria que o povo se arrependesse, e ele clamava pelo povo, pedindo a Deus misericórdia pelo povo. Porém Deus, na sua infinita justiça, assim como ele também é misericordioso, ele falou: Jeremias, não ore por este povo, olha o que eles fazem nas ruas de Judá, de Jerusalém. Porque primeiro ponto que faz com que Deus não ouça ou não atenda a nossa oração, Isaías 59:2, o pecado separa o homem de Deus, e a pessoa que vive no pecado, ela pode viver orando que Deus não atende. Isso é bíblico. A oração que Deus ouve no pecador é quando ele ora em arrependimento a Deus. Na hora que ele se arrepende a Deus pelos seus pecados, Deus, ele atende essa oração. Mas olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado encobre. Claro que Isaías está usando uma figura de linguagem, que Deus vê tudo, ele contempla tudo. Quando diz que Deus não ouve e Deus não vê, como se significa, Deus não dá atenção para aqueles que vivem na prática do pecado. Tanto que nós vemos aqui em Jeremias 7, que Deus falou com o povo, mas o povo não respondeu. O povo continuou vivendo a prática do pecado. Tanto que lá na cruz do Calvário, quando Cristo estava naquele madeiro, as nossas maldições, Cristo assumiu toda a culpa por nós. Cristo clama em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, na sua infinita santidade, ele não pode compactuar com o pecado. Não que Cristo tivesse pecado, mas ele assumiu a nossa culpa. Então nós temos aqui, primeiro ponto, que Deus rejeita a oração: pecado não confessado. A pessoa que vive na prática do pecado, ela ora e Deus não atende. Agora, se ela ora: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero mais ser um miserável pecador, essa oração Deus atende. Agora, se a pessoa vive no adultério, no pecado, Deus não aceita, Deus não ouve. Tanto que está lá em 2 Crônicas 7:14, esse mesmo templo aqui, na época de Jeremias, reportando há anos e anos atrás de Jeremias, na época de Salomão, quando Salomão inaugura o templo, ele, através do sacerdote, oferece oferta de holocausto. A glória de Deus encheu o templo, e a Bíblia diz que os sacerdotes colocaram o rosto no chão de tanta glória. E Deus falou: Salomão, e se esse povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Qual é a condição para Deus ouvir a nossa oração e atender? Se a gente se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, porque o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Mas o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Cuidado, eu fico com a palavra ao invés de letras de músicas gospel. É a palavra que revela a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Segundo ponto, ao qual Deus rejeita oração. Não, pastor, Deus não rejeita a oração, não.
Oração é alimento. Aí, Deus falou: Jeremias, não olhe para esse povo, se orar eu não vou atender, eu vou ouvir. E oração não é alimento, alimento é a palavra. Oração é oxigênio da alma, é a única maneira pela qual nós falamos com Deus, é através da oração. Então precisamos ter uma vida de oração, mas para que a nossa oração seja atendida, quando eu falo atendida, não é que eu vou orar e eu vou fazer o que eu quero, não. Atendida é Deus ouvir de uma forma que Ele vai estar agindo da forma dele. Então, para essa oração ser ouvida por Deus, é necessário ter a vida em santidade com Deus. Segundo ponto, desobediência à palavra de Deus. Deus não atende a oração de quem é desobediente. Provérbios 28, 9. Vamos ver? Provérbios 28, 9. Como diz a palavra de Deus: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Está na Bíblia. Aquele que desvia o ouvido da palavra de Deus. O que é desviar o ouvido da lei? De ouvir a lei? Não quer obedecer a lei de Deus. Se uma pessoa ora a Deus em desobediência à sua palavra, a sua oração é abominável. Está vendo? Não é invenção do pastor Rogério, de quem quer que seja, é a Bíblia Sagrada. Nós vemos Saul desobedecer a palavra. Deus quantas vezes chamou a atenção de Saul através de Samuel, e Saul não obedeceu a palavra, a ponto de Samuel morrer, ao qual Deus já tinha rasgado o reino de Saul, estava para passar para Davi. Após a morte de Samuel, Saul foi querer falar com Deus. Deus não quis mais ouvir, a ponto de Saul procurar uma feiticeira lá em Edom, se consultar em, podemos dizer ali, em uma tenda de feitiçaria. Por quê? Porque a oração de Saul se tornou abominável. Porque Deus não tem prazer em quem desobedece a sua palavra. Deus tem prazer em quem obedece. Como Samuel falou: Saul, Deus não tem prazer em sacrifício. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Então, para a oração ser atendida ou ser ouvida por Deus, uma forma de atenção, é necessário obedecer a palavra de Deus. E mais, tem casos que nós vemos na Bíblia, que por pessoas que segundo a Bíblia não devemos nem orar. Que isso, pastor? É a Bíblia. Nós vemos aqui em Jeremias 7,16: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Ou seja, Deus falou: não ore por esse povo, nem levante clamor, não me incomode, porque eu não vou ouvir, ou seja, eu não vou atender. E Deus está falando com quem? Com Jeremias, homem de Deus. Então tem oração que mesmo nós que estamos em santidade, Deus não vai atender. Por quê? Porque estamos orando de forma errada. Porque às vezes a pessoa está lá no pecado, quer continuar na prática do pecado, e nós, filho de Jesus, salva, Jesus liberta, Jesus transforma, e a pessoa que nós estamos orando por ele continua no pecado, no adultério, na farra, na direidice, zombando, escarnecendo de Deus. Era o que Jeremias fazia. Jeremias orava por Judá, orava por Jerusalém, pedindo a Deus misericórdia, e o povo continuava no adultério, adorando Baal, adorando a Rainha dos Céus, vivendo na prática do pecado. Deus falou: Jeremias, não olhe para esse povo. Esse povo é desobediente. Não me incomode mais, Jeremias. Deixa, tá? Porque Deus já tinha decretado juízo para aquele povo rebelde. Então a desobediência, a oração desobediente é uma oração abominável diante de Deus. Porque Deus tem prazer naquele que obedece. Repito, a oração do pecador, a que Deus atende, é do pecador arrependido. Lembra lá na cruz do Calvário? Um dos ladrões conversou com Cristo. Oração é conversar com Deus.
Aquele homem orou, ou seja, conversou com Cristo, mas de uma forma arrogante, soberba, ou seja, uma forma prepotente. Se toca de Deus, desça daí, salva-te a nós. Jesus nem dirigiu uma palavra àquele homem, mas o outro que se arrependeu, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Jesus atendeu na hora. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, segundo ponto da oração que Deus rejeita, a oração daquele que desobedece a sua palavra. Terceiro, Tiago 4,3, pessoa que ora por motivos egoístas. Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aquele que só ora para ele: Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma posição social alta, eu quero dinheiro. Não é pecado pedir, não. Não é pecado pedir vai ser usado, mas aquele que pede os seus próprios deleites, que ele vem para a igreja, ele não vem para adorar a Deus, ele vem para ser beneficiado pelos favores de Deus. Então essa oração, a motivação dessa oração é o quê? Egoísta. Essa pessoa ora só pedindo as coisas para ela, esquece do próximo, esquece dos irmãos. Eu aprendi, irmãos, desde a minha infância, na escola dominical, quando era questão de oração, as professoras da escola dominical ensinavam: ora primeiro por todo mundo e por último por você. Foi assim que eu cresci, aprendendo a orar. Mas tem pessoas que só têm motivação egoísta, ou seja, ora por seus próprios deleites, achando como se Deus fosse aquele conto de fábula do Aladino, que a pessoa esfregava a lâmpada e saía um gênio e realizava os seus desejos negativos. Deus não é gênio de lâmpada, Ele faz segundo a sua vontade e o seu querer. E quantos que só pedem para o seu deleite? Lembra de Salomão? Imagina, Deus apareceu a Salomão em sonho, quando Salomão assumiu o reino de Israel no lugar do seu pai Davi. Olha o que Deus fala: Salomão, pedes o que queres que eu te faça. Ou seja, Deus deu carta branca a Salomão. Salomão orou por seus próprios deleites? Não. Salomão chegou: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar sobre esse povo. O que eu quero é sabedoria. Deus ficou alegre, maravilhado com a oração de Salomão. Salomão, tu não me pediu riqueza, tu não me pediu fama, tu não me pediu a morte dos inimigos, tu pediu sabedoria para governar o povo, e eu vou te abençoar, eu vou te dar muita prosperidade material, mas também vou te dar sabedoria a ponto de você ser o homem mais sábio dessa terra. Olha só, irmãos, tem oração que a gente clama a Deus e Deus não responde mesmo não. Aí a gente fica questionando: por que Deus não atendeu? Porque pede mal. Tem que saber orar. E quando for orar, tem que chegar diante de Deus com humildade. Tem gente que vai orar já quer chegar dando ordem em Deus. Eclesiastes 8, a palavra do rei tem poder. E alguém pode dizer ao rei o que ele faz? Alguém pode dar ordem a Deus? Então quando for orar, tem que orar com humildade. Tanto que está lá em Mateus capítulo 6, quando orar, entra no teu quarto, está escrito assim: tranca a tua porta e fala em secreto, que o teu pai que vê, ele vai te abençoar e vai entrar com providência. Não é assim que ensina a oração? Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui não está dizendo que Deus ouve, está dizendo que Deus vê. E Jesus está falando em Mateus 6,6, está falando que Deus ouve, mas falando que vê. Ou seja, ver no sentido de dar total atenção. Deus dá total atenção na oração daquele que ora com humildade, em secreto, em oculto,
que fala de dentro do seu coração. É essa oração que agrada a Deus, a oração de humildade, não a oração de soberba, como nós vimos, né? A oração do fariseu: graça te dou, Pai, que eu não sou igual aos outros homens, roubadores, adúlteros. Não, eu dou o dízimo de tudo, e eu oro, jejuo, eu não sou como esse publicano aí não. Olha que oração arrogante. Agora a oração do publicano: ó Pai, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E batendo o peito sem olhar para o céu. Deus falou: quem se exaltar como fariseu vai ser humilhado, e quem se humilhar como publicano, Deus o exaltará. Bem, então a oração ela tem que ser simples. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas orando, dando ordem a Deus, como se achando que está dando ordem a Deus, como se Deus fosse nosso empregado, como se Deus fizesse tudo que eu mando. Não, pastor, está na Bíblia: pedirei tudo a meu Pai em meu nome, que eu não farei. João escreve no Evangelho, mas lá em 1 João na Epístola ele fala: tudo que for da vontade do Pai. Nem tudo que nós pedimos é da vontade de Deus. Então temos que ter cuidado com essa oração por motivação egoísta. Temos que orar por simplicidade. Outros, Mateus 5:23, outra oração que Deus rejeita: relacionamentos rompidos. E Jesus, Mateus 5:23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Verso 25: concilie-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Ou seja, se eu tiver magoado com meu irmão, se eu não falo com meu irmão, Deus não recebe essa oferta e nem ouve a nossa oração. Quanta gente vem para igrejas, participa do culto, canta, ouve a leitura da palavra, ouve as oportunidades, inclusive tem até oportunidades, ouve a pregação, ora, a oração não passa do teto. Por quê? Porque não suporta o irmão, não tem um relacionamento rompido com o irmão. Essa oração Deus não atende. A oração de um coração magoado, um coração que não tem bom relacionamento com seus irmãos, Deus não ouve essa oração. Tanto que Deus tinha uma promessa para Jacó, mas a promessa só se cumpriu plenamente depois que ele reconciliou com Esaú, e aí a promessa de Deus foi derramada. Claro, repito, como já falei aqui, Jacó não enganou Esaú, ele fez um negócio. Jacó enganou o pai, mas por influência da mãe, teve toda uma consequência. Mas Jacó sabia que tinha um relacionamento rompido com Esaú e precisava reatar esse relacionamento. Quantos crentes que oram a Deus e ainda querem reclamar com Deus? Se o senhor não está me ouvindo, o senhor não está me atendendo. Primeiro, que Deus não é obrigado a nos atender, atende com misericórdia. E outra questão: se a pessoa está amargurada, com mágoa no coração, traz até a oferta diante do altar, dá a oferta, traz o dízimo, a oração, a oferta, até o tesoureiro recebe, mas Deus não recebe. A oração a gente até escuta se orar em voz alta, mas Deus não atende, Deus rejeita. Sim, os fariseus também eram dizimistas. Está lá em Mateus 23:23, Jesus falou: ó fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas não praticam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Façam isso sem omitir aquelas. Então tem pessoas que são dizimistas, tem pessoas que oram, mas Deus não recebe, por causa de relacionamentos rompidos. O nosso coração tem que ser puro. Tem que ser puro. Pastor, mas fulano me magoou.
Quem nunca magoou ninguém aqui, levanta a mão. Quem nunca magoou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E quem nunca ofendeu a Deus, Deus não nos perdoou. Não nos perdoou. E o que a Bíblia diz? Assim como o Pai Celestial nos perdoou, perdoai uns aos outros. Vamos chegar também nessa parte da oração. É porque tem que adiantar devido ao horário. Quinto ponto pelo qual a oração Deus não aceita. Tiago 1, versículo 6 e depois versículo 7. Falta de fé. Tiago capítulo 1, versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé. Peça, ore, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, ou de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que ora sem fé é como uma onda vai de um lado para o outro. Não pense que vai receber nada, não. Tem gente que ora, se tu puder, olha, se não tem, Deus pode tudo. Deus ora, se o Senhor puder, Ele pode. Faz igual o leproso lá no pé do monte da bem-aventurança. Quando Jesus desce do monte, o leproso falou: se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aí Jesus: eu quero te curar. Tocou no leproso e o leproso ficou curado. Quando ele fala: se o Senhor quiser, ele está se humilhando. Se ele fala: se o Senhor puder, ele estaria duvidando. Então, ore com fé. Tem que orar: Senhor, eu creio que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, se for da tua vontade, a nossa fé tem que ser exercitada. Orar sem fé não adianta nada. Senhor, se o Senhor puder, faz isso. Se o Senhor puder, primeiro a gente não fica mandando em Deus. Oração tem que ser com simplicidade, com reverência, porém crendo. Se creres, verás a glória de Deus. Vê, quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta: Senhor, já cheira mais de 4 dias. Marta, não já disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus? Marta estava duvidando. Mas então Marta orou? Marta não orou, não. Marta nem imaginava que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Tanto que quando Jesus falou: tira a pedra, Marta, ela duvidou. Por ela não tiraria. Mas Jesus mandou remover a pedra. Aí Jesus falou direto: Pai, para que eles vejam que o Senhor me enviou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Então, oração tem que ter fé. Fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tem crente que não crê mais que Deus batismo com o Espírito Santo. Aí nem ora mais para ser mais do Espírito Santo, que não crê. Tem uns que não oram mais por milagre, porque não crê mais. Ou seja, eu já vi os sensacionistas, milagres, dons eram no passado, agora não tem mais, porque não tem fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e para das coisas que não se vê. Uma pessoa que não tem fé é como se fosse uma onda do mar. Então não adianta nem orar que esse homem vai pensar que vai receber alguma coisa, vai receber nada, porque não tem fé. Até crê que Deus existe, mas não tem fé que Deus possa fazer o sobrenatural. Ele pode. Deus tem todo o poder. Outro ponto, que Deus não ouve a oração daquele que pratica a injustiça. Isaías 1,15. Vamos ver lá, Isaías 1,15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isso aí é Deus falando através de Isaías. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós meus olhos. Estender pedindo alguma coisa. Eu escondo de vós, não estou olhando. E ainda que multipliquei as vossas orações e vocês orem incessantemente, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, uma pessoa injusta, uma pessoa que pratica iniquidades, que pratica homicídios e continua na prática do pecado, vamos, Deus não ouve essa oração. Deus não ouve. Uma vez eu vi um pastor pregando, ele falou que foi numa comunidade e lá os rapazes do tráfico levaram os fuzis e pediram para o pastor ungir os fuzis.
para Deus prosperar o negócio deles, misericórdia. Aí o pastor, não, eu até orei, mas para Deus libertar eles. Bem, mas mesmo assim, ele orando para Deus libertar, essa oração para pedir libertação é o próprio pecador que tem que clamar a Deus. Eu aprendi na Bíblia, não tem como eu orar, Deus, salva minha avó, salva meu pai. É ele que tem que clamar. A gente pode orar, tem misericórdia, ele tem misericórdia, dá livramento, bem, dá uma segunda chance, a outra chance. Agora, salve meu pai, não, quem tem que clamar por misericórdia é o pecador arrependido. A salvação individual. Então, a pessoa que vive na prática da injustiça, Deus não ouve essa oração. Uma das coisas que Deus aborrece, quem derrama sangue inocente. Então, a pessoa, para receber de Deus da oração, tem que praticar a justiça. Não foi o que Deus, Jesus Cristo, falou para os discípulos? Que a vossa justiça exceda dos fariseus, porque os fariseus são hipócritas, eles comem mosquito, mas engolem o camelo. Eles querem tirar o arqueiro do olho do irmão, mas tem uma trave no olho. A vossa justiça tem que exceder dos fariseus, tem que julgar com a reta justiça. Irmãos, isso aqui é o princípio da oração. Por isso que tem pessoas que oram e não recebem. Então, por quê? Porque pedem mal, não oram com o coração quebrantado diante de Deus. Vai orar com o coração cheio de amargura, de ira, contra o irmão, contra as pessoas, com a prática da injustiça. Todos falam em Deus, as pessoas, até inclusive no crime, eles falam em Deus, mas Deus não ouve. Deus é santo, infinitamente santo. Agora ele está pronto para ouvir a oração daquele que clama o seu nome, daquele que se humilha, que busca a sua face, que se converte aos maus caminhos. Deus está pronto para ouvir a oração que Deus ouve de forma instantânea, a oração de um pecador que se arrepende. Na hora ele atende e perdoa. Outro ponto, outra oração que Deus não atende, aquele que age com hipocrisia. Mateus 23:14. Tem várias referências, que eu só peguei algumas para a gente poder ter a noção. Mateus 23:14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas de uvas, sob pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ô raça ruim! Os fariseus, escribas, iam para casas de uva só para tirar vantagem financeira e ficava com prolongadas orações ali, quem sabe até para sair o almoço, tirar uma oferta, um dízimo, orando. E as viúvas, está na minha casa um escriba, está na minha casa um fariseu, uma autoridade religiosa. Deus fala, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E tem gente que acha que para Deus ouvir tem que ficar 24 horas orando sem parar. Nossa, oração tem que ter objetivo. Não tanto que outra oração que Deus abomina, está lá em Mateus capítulo 6. Quem ora de forma repetindo, tanto que isso aí é reza, é prece, é mantra, ficar repetindo a mesma coisa, reza, faz parte do romanismo, prece e mantra das religiões espíritas. Deus não quer oração repetitiva. Deus quer que a gente quebrante o nosso coração. E não é uma oração tão prolongada. É bom orar, sem conversar com Deus, mas oração tem que ter objetivo e fé. Não pode ser oração hipócrita, igual os fariseus oravam em troca de que? De vantagem. Tem crente assim? Tem líderes religiosos. Vou orar por você. Até eu já vi isso em igreja. A oração forte, oferta de 100 reais. A oração, aquela mais ou menos, 50 reais.
misericórdia, que é a oração hipócrita. Era o que os fariseus faziam na casa de Uvas. Tanto que Jesus falou: vocês vão sofrer maior rigor no juízo, porque vocês estão agindo de hipocrisia. Ou seja, até usando a oração como forma de ganhar dinheiro. E tem pessoas aí vendendo oração. Já vi até na internet pessoas ali na internet falando: eu oro por você e você faz um pix. Isso é oração hipócrita. Oração, todos nós temos acesso a Deus. Não existe mais sacerdotalismo. Isso era na antiga aliança, e na Idade Média a Igreja Romana criou essa prática. Só pode a Deus através do Santo Papa. Nós vemos que Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. O véu do templo foi rasgado. Todos nós temos acesso a Deus. Não é pecado você pedir que o seu pastor ore por você, o presbítero da igreja, como eu também peço para o presbítero orar por mim, para a igreja orar por mim, orando uns pelos outros. Não existe, assim, um escalão exclusivo para Deus atender a oração. Deus atende a oração daquele que tem um coração aquebrantado, aquele que tem um coração puro, que tem os lábios puros, que tem a mente purificada pelo Espírito Santo. Essa oração Deus atende. Entendemos? Cuidado com esses homens que andam aí, os fariseus da pós-modernidade, coração hipócrita, palavra fingida. Ainda bem que a não tem isso não, mas aí fora só misericórdia, não? Ou seja, orando em troca de vantagens. Eu já vi pessoas cobrarem pela oração, como se ele tivesse acesso exclusivo a Deus. Essa oração não passa no teto. A oração, uma pessoa simples, humilde, Deus ouve. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Outro ponto da oração que Deus não rejeita, Marcos 11, 25, falta de perdão. Vamos, quem não perdoa seu irmão, quem não perdoa, pode ser até o inimigo, que a Bíblia manda amar o inimigo. Deus não ouve essa oração. E quando estiverdes orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe a vossa ofensa. Quando estiver orando, perdoai. Se tens alguma coisa contra alguém, você tem que perdoar, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe a vossa ofensa. Se você não perdoa o seu irmão, Deus não te perdoa. Está na Bíblia. Jesus contou uma parábola para Pedro. Quando Pedro perguntou: Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão quantas vezes? 7? Jesus falou: não digo 7, mas 70 vezes 7. Essa matemática não é 490 vezes, é a plenitude do perdão. Resumindo a parábola que Jesus contou para Pedro, para ensinar o que é o perdão. Um rei começou a ver as pessoas que lhe deviam. Tinha um homem que lhe devia uma quantia impagável, ele não poderia pagar. O rei mandou chamar esse homem na frente do rei, e o rei falou: se você não pagar minha dívida, se você não pagar sua dívida comigo, você vai ser preso com sua família. O homem pede misericórdia, e falou: eu vou pagar. Falou até mais do desespero, porque não tinha como pagar. A Bíblia diz que o rei, movendo de íntima compaixão, falou: pode ir embora, você não me deve nada. Só que quando esse homem chega na rua, ele encontra uma pessoa que lhe devia uma quantia muito menor do que ele devia ao rei. E a Bíblia diz que ele começa a sufocar esse homem que lhe devia. Sufocar para entender que ele pegou pelo pescoço: paga a dívida, senão você vai ser penalizado. Um dos empregados do rei viu a cena e voltou: meu rei, lembra daquele homem que o senhor anistiou ele daquela dívida impagada? O rei: sim. Ele está lá na rua e encontrou um homem que lhe devia bem menos, uma quantia que dá para pagar, e ele não está perdoando o homem, pelo contrário, está sufocando. O rei falou: traz esse homem aqui agora.
falou: servo malvado, eu te anistiei, te perdoei uma dívida que você não poderia pagar, e você não perdoa o seu irmão, aquele que te deve, lança na prisão, só sai de lá quando pagar, ou seja, não vai sair nunca mais. Que se solto não conseguiu pagar, imagina preso. Então, aí fica bem claro, irmãos, Deus nos perdoou uma dívida impagável. Nós estamos condenados ao inferno. Se Deus nos perdoou, nós devemos perdoar os nossos irmãos, e até aquele que não nos pediu perdão. Que tem caso, para você perdoar alguém, essa pessoa tem que te pedir perdão. Mas tem pessoas que não pedem perdão, mas você tem que estar pronto, com o coração leve para perdoá-lo, como se fosse: no meu coração eu já perdoei, mesmo que ele não peça perdão, mas eu não tenho mais nada contra ele. Ou seja, quando estiver orando, perdoai, se você tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Como se fosse lá e cá. Deus me perdoou, eu tenho que perdoar meus irmãos. Eu não entendo esses crentes que quer o perdão de Deus, mas não perdoa o seu irmão, quer o perdão de Deus, mas não tolera o seu irmão. A Bíblia manda suportarmos aos outros em amor. Claro que tem casos que não tem como conviver mais, eu entendo, isso acontece, mas não guardar ódio nem mágoa. Porém, uma coisa eu digo: se perdoa de coração, tem que chamar de irmão. Uma passagem da Bíblia que me chama a atenção, que choca até meu entendimento, no bom sentido. Quando Saulo de Tarso começou a perseguir os cristãos em Jerusalém, e depois para Damasco, que ele matou Estevão, mandou matar Estevão, diácono, tinha outro diácono famoso na Bíblia, famoso assim, conhecido. Quem era? Filipe. Quando Filipe viu o massacre em Jerusalém, ele fugiu com medo de Saulo. Para onde? Para Samaria. Passado anos, Saulo se converte, se torna o apóstolo Paulo, pelo poder do Espírito Santo. Passado anos, Filipe estava em Cesareia. A Bíblia fala que Paulo chega lá e fica onde? Na casa de Filipe, que agora está mais diácono, evangelista, e recebe Paulo como irmão. Quando Paulo fala que vai embora, Filipe fica mais. Olha só, lá em Atos capítulo 8, Filipe fugiu da perseguição para Samaria, e lá em Atos, a partir do capítulo 20, Filipe recebe Paulo. Isso é o que? Perdoar uns aos outros. Mas tem pessoas que não conseguem conviver, então essa oração não será atendida. Já estamos concluindo. Outro fator que a oração não é atendida: desrespeito no lar. 1 Pedro 3,7. Esse aqui, toda a palestra de casais eu cito esse versículo, já até guardei de cor. 1 Pedro 3,7. Vamos ver lá? Igualmente vós maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos, o marido e a esposa brigados, a oração não passa do teto. Pode ser o pastor Rogério, vem brigado com a irmã Silvana, dobrou o joelho aqui orando 15, 20 minutos, falou, Deus não ouviu na questão de não atender. Claro que ele ouve tudo, ele sabe tudo, né? Mas quando fala Deus não ouve essa oração, ele não atende, a oração não passa do teto, né? Então, para poder ter a oração respondida ou atendida, ouvida por Deus, tem que coabitar com a esposa. E a Bíblia fala que tem que dar honra à esposa como vaso mais fraco. Mas pastor, eu não sou fraca não. Quando fala fracos, mais sensível, vaso. Qual é o vaso fraco? É um vaso que é fácil de quebrar. Geralmente esses vasos eram o quê? Porcelana, ou seja, valioso, tem que pegar com cuidado, mas tem que ter paciência para lidar com a esposa, paciência, tem que continuar tendo paciência, tem que saber lidar com toda a situação, coabitar com ela com entendimento.
Pedro, ele era casado. Tem que comer mais coisa, tem que entender a esposa. Até aquilo que é incompreensivamente masculina, o Espírito Santo faz ele entender, para poder coabitar com a esposa, dar honra a ela como vaso mais frágil, para aí você orar e a sua oração não ser impedida. Porque quantos casais com a oração impedida? Clama, ora, e Deus não atende. Deus não ouve, está vendo? Como a oração, pastor, mas eu canto, Deus não rejeita a oração. Misericórdia. Se a pessoa passasse por esse estudo, jamais comporia um hino assim, falando que Deus não rejeita a oração. Deus rejeitou a oração de Saul. Nós vemos outros homens que foram clamar a oração do fariseu, graça te dou a Deus, que não são igual aos outros homens. Deus rejeitou essa oração. Até os dízimos dos fariseus Deus rejeitava, seus hipócritas, raça de víbora. Então, para Deus receber a nossa oração, a nossa oferta, nós temos que ter um coração limpo, um coração puro, para que as nossas orações não sejam impedidas. E para a gente concluir, vou concluir como começamos. Jeremias, capítulo 7, profeta chorando. O pessoal fala de Jeremias, mas fica no lugar dele. Ele amava Jerusalém, ele era desse povo, ele viveu como sacerdote ali, ele conhecia a palavra, ele sabia que Deus era justo e que ia castigar o povo. Jeremias não queria ver a desgraça do povo, não, mas Deus não, eles sofreram porque eles obedeceram. Se eles tivessem obedecido, Deus tinha dado vitória. Deus abomina o pecado. Então Jeremias orava: Senhor, tem misericórdia, Senhor, entra com providência, igual Amós. Amós também orou pedindo a Deus, quando Deus falou que ia mandar juízo. Amós orou, Deus até aplacou um pouco a sua orelha, mas Deus falou: não, agora eu vou derramar o meu juízo. Por quê? Porque o povo vivia pecando constantemente. O povo vivia do pecado. É que nós estamos vendo hoje. A gente ora pelo Brasil, mas no Brasil nós estamos vendo muita gente que quer ver na prática do pecado, quer viver de acordo com a sua vontade. Então, essa oração você até clama, mas Deus não vai atender. Deus falou: Jeremias, não ore por esse povo, não me importune, não me incomode, porque eu não vou ouvir. Imagina Deus falando isso para Jeremias. Ou seja, para que eu dê a entender que Jeremias estava sempre clamando. Eu confesso, depois que a gente vai estudando a Bíblia, né? Tem pessoas que não oram mais não, já está na mão de Deus. Ou seja, até porque a gente fica pedindo ali: Senhor, tem misericórdia, você continua no pecado, você está importunando a Deus, você está incomodando a Deus. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. A pessoa quer viver na prática do pecado, não vai ser a minha oração que vai tirá-la do pecado. E outra coisa, até eu digo, tem que falar: vou fazer uma oração forte. É a oração que é forte ou Deus que é forte? É a oração que é forte ou Deus que é forte? A gente vê muito isso no trabalho, né? Vou fazer um trabalho forte, misericórdia, não. Na oração, a oração é um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. O nosso Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, quando eu oro, a minha oração move o céu. Misericórdia. Minha oração move o céu. É Deus que move o céu. Tanto que a Bíblia diz no profeta Naum que as nuvens são pó do pé de Deus. Nós temos que orar com simplicidade, com humildade, jamais com arrogância, jamais com prepotência, com altivez, com nariz em pé. Temos que nos curvar na presença do Rei. Já pensou você chegar diante de um tribunal, para um juiz, uma autoridade da comarca, você chegar lá e já querer botar o dedo em rista e falar: faz isso? Não, tem que chegar simples, humilde. Ou seja, a oração com Deus tem que ser com reverência. Jesus ensinou como orar, que os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. Não é para ficar repetindo a oração do Pai Nosso, não, porque eu pequei, vou rezar 10 Pai Nosso. Não precisa isso. A oração do Pai Nosso é a oração modelo, nos ensinando como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu,
Ó, já seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso já ensina a orar exaltando o nome de Deus, colocando Ele, sabendo que a vontade dele é soberana. Ó, não orar por motivo egoísta. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, orar com simplicidade, sem egoísmo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, ensina a orar com o coração perdoador. Não nos induzam, não nos permita cair em tentação, mas livre-nos do mal. Ou seja, nos ensina a orar para ter santidade. Orar com santidade a Deus. Ou seja, não nos induz a tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, essa oração, modelo, sabendo que a vontade de Deus que prevalece, pedindo o pão de cada dia, sem oração egoísta, perdoando os nossos devedores, pedindo o perdão de Deus, pedindo para Deus nos livrar do pecado, porque o pecado separa de Deus, e sabendo que dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Essa é a oração. Lembra de Elias orando lá no Carmelo? E os profetas de Baal passaram a manhã toda, até o meio-dia aproximadamente, fazendo prece, fazendo autoflagelação, clamando a Baal, e Baal nada. Elias orou, nós durou 1 minuto. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que esse povo veja que tu és Deus de Israel, responde com fogo. E Deus botou fogo sobre o altar. Vem, por quê? Porque Elias orou segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus vai nos ensinar a orar cada dia com o coração puro, para que possamos receber aquilo que Deus tem reservado para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.